5 horas eu tenho aula de inglês. Eu acordei agora, mas ainda tô com sono porque eu dormi muito tarde. Eu vou botar a live pra eu acordar pra aula. Mas eu não vou estudar agora não, depois da aula eu estudo. Vamos abrir. Boa tarde, nossa. Pode ligar. É na frente. Oi, Paulo. Boa tarde, estão me escutando? Sim. Eu tô. E você, tá me escutando? Sim, estou escutando. Tá me escutando? Sim. Tá Alô? joia. Me diz se o nosso som tá bom para você também. Sim, estou escutando. Estou ouvindo todo mundo bem. Tá. Então, só... quem é a Marisa que vai ser presidente? A Marisa deve estar chegando. A Marisa, ela estava no médico, está saindo, pediu para o Bernardo assumir aí a presidência da banca. Ela já está chegando aí. Vocês estão me ouvindo? Sim, Sim. senhor médico. Ah. Ai. Vocês estão vendo que a minha voz está boa, né? A câmera está... Mas os cabelos são diferentes. Né? Então, meus cabelos estão assim especiais. E eu estou brilhando. Vocês não estranhem se durante a banca minha imagem sumir, não, tá? É porque como eu estou assim, tossindo a alma, de vez em quando eu tiro a imagem, tá? Só um momentinho que eu vou ver uma coisa aqui. Carlos. Oi. Eu vou acompanhar aqui, provavelmente não vou ficar até o final como suplente, só se for necessário, tá? Obrigado, Arno. De qualquer forma, eu li lá, coloquei minhas observações e aí, se vocês quiserem, eu posso mandar depois também. Obrigado, queremos sim. Tá. Tá tudo certo para a Paloma passar a apresentação dela? Já fizeram o teste? Não, então, estamos esperando aqui para ela poder colocar. A Paloma pode colocar e compartilhar para a gente testar. A gente fazer um teste para não ter surpresa na hora. Pode deixar. Estou tentando compartilhar aqui a tela. Tá, coloca em apresentação. Ok. Ok? Tá. Move o slide para a gente ver. Já tá. Moveu. Beleza. Beleza? Então, tá funcionando. Né? Porque outro dia eu tive numa banca e isso não funcionou, atrasou, a gente teve que fazer um monte de coisa. Né? Aí, por fim, a solução é que eu ficava passando da máquina, lá do computador local. Então, para evitar esse tipo de coisa, eu já pedi para a gente fazer. Eu vou fechar minha câmera aqui. Boa apresentação, Paloma. A Obrigada. Maria está chegando para assumir aqui, tá bom? Tá joia. Vocês estão me ouvindo bem?
Eu estou ouvindo muito bem. Eu também estou ouvindo. Sim, E tá vocês ótimo. estão me ouvindo? Sim. Então, vamos lá. Para a gente não fugir do prazo a pedido da Marisa, eu vou fazer às vezes de coordenadora e de presidente da banca temporariamente, né? Então, nós vamos iniciar a sessão pública de defesa da tese da aluna Paloma Sobrinho de Souza, tese intitulada Intervenções Medicamentosas na Eliminação Viral do SARS-CoV-2, uma revisão sistemática. Essa tese, ela cumpre os requisitos para a obtenção do título de mestre em avaliação de tecnologia em saúde do programa de pós-graduação do Instituto Nacional de Cardiologia, nosso mestrado profissional. Paloma foi orientada pelo professor Dr. Carlos Alberto da Silva Magliano, que está presente. A banca está constituída pelo Carlos, pela doutora Marisa da Silva Santos, membro interno, por mim, Bernardo Rangel Tura, membro interno, por doutora Adriana Pinto de Freitas, que eu já vi presente também, membro externo do Hospital Municipal Souza Aguiar, né? O hospital que nos enche de orgulho, está presente, não sei se vai conseguir permanecer o tempo todo, doutor Arne Migovski Rocha dos Santos, na qualidade do suplente, membro interno, e como suplente, membro externo, a professora doutora Milene Rangel da Costa. Estando todos presentes, nós podemos começar a apresentação. Paloma, você tem 30 minutos para fazer a sua apresentação, tá? Não se preocupe com o tempo, tá? Quando faltar 25 minutos, eu te aviso, tá? Mas faça a sua apresentação tranquila, porque o único relógio que conta é o meu, tá? Então, apresente, por favor. Eu vou pedir que os outros membros presentes retirem a imagem do monitor, da câmera, e silenciem seus microfones para a gente não ter interferência durante a apresentação. Ok. Posso começar? Pode. Bem, boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença e a disponibilidade de vocês por estarem aqui hoje, contribuindo com o meu projeto, Intervenções Medicamentosas na Eliminação Viral do SARS-CoV-2, revisão sistemática, orientada pelo professor Dr. Carlos Alberto Silva Magliano. Aqui, eu trouxe um breve histórico da Covid-19, quando, em 31 de dezembro de 2019, a Organização Mundial de Saúde recebeu um alerta de vários casos de pneumonia na cidade de Wuhan, na China. Então, no dia 7 de janeiro de 2020, as autoridades chinesas confirmaram a identificação do novo tipo de coronavírus. Em 30 de janeiro de 2020, a OMS declarou que se tornava uma emergência de saúde pública de importância internacional. E então, em 11 de março de 2020, a Covid-19 foi caracterizada como uma pandemia. Mais recentemente, no dia 26 de novembro de 2021, foi detectada a variante Ômicron na África do Sul. Ela rapidamente se espalhou por todos os continentes, né, aumentando o número de casos por onde ela passou. A situação global dos casos confirmados e o número de mortes atual mostra que nós já temos mais de 500 milhões de casos confirmados e mais de 6 milhões de mortes por Covid-19 em todo o mundo. A situação global dos casos confirmados por região mostra que a Europa
está em primeiro lugar no número de casos, seguida pelas Américas e, em último, a África. Vale destacar aqui que nas Américas, os Estados Unidos estão em primeiro lugar no número de casos confirmados, seguidos do Brasil e depois da Argentina. Com relação aos aspectos clínicos da Covid-19, nós observamos manifestações respiratórias, como dor no peito, pneumonia, tosse, manifestações extrarrespiratórias, como arritmias, náusea, vômito, tontura, e também sintomas sistêmicos, como fadiga, febre e mal-estar. Com relação à importância do estudo, nós trouxemos aqui 3 evidências que correlacionaram a carga viral com desfechos clínicos. O primeiro deles foi um estudo de coorte prospectivo observacional realizado na Grécia, durante o período de 26 de fevereiro a 3 de maio de 2020, quando ocorreu a primeira onda epidêmica na Grécia. Esse estudo envolveu 1.122 pacientes infectados por SARS-CoV-2, e os dados foram coletados pelo Banco de Dados de Vigilância Nacional para Infecções por SARS-CoV-2 em Atenas. Esse estudo trouxe evidências de que pacientes com alta carga viral exibem a tendência de um maior tempo de intubação, uma maior probabilidade de morte e um maior tempo de permanência na unidade de terapia intensiva. A comparação entre pacientes com uma carga viral alta e moderada mostrou resultados significativos, né? Uma diferença significativa com relação ao tempo médio de permanência na unidade de terapia intensiva e também com relação ao tempo médio de duração de intubação. A gente pode observar também que os pacientes com uma alta carga viral apresentavam uma maior probabilidade de morte hospitalar quando comparado com os pacientes com carga viral moderada e baixa. Entretanto, quando a gente vai observar a população desse estudo, né, a gente consegue analisar que os pacientes com a alta carga viral eram também os pacientes mais idosos e também os que apresentavam o maior número de comorbidades. Na segunda tabela, a gente consegue observar que pacientes com cargas virais diferentes apresentavam fatores de risco diferentes, o que poderia estar justificando esse paciente evoluir de forma pior, independente da carga viral, mostrando um estudo ruim. O segundo estudo foi uma coorte retrospectiva observacional realizada no período de 30 de março de 2020 a 30 de abril de 2020, em Nova York. Envolveu 678 pacientes hospitalizados com Covid-19. Esse estudo também trouxe evidências de que pacientes com uma alta carga viral exibem uma tendência de maior probabilidade de morte hospitalar e também uma maior probabilidade de intubação. Aí a comparação, né, dos pacientes com alta, moderada e baixa carga viral mostrou também diferenças significativas com relação à probabilidade de intubação e a probabilidade de morte hospitalar. Entretanto, da mesma forma que o estudo anterior, a gente consegue observar que os pacientes com alta carga viral eram exatamente os pacientes mais idosos. E também a gente pode observar que as diferentes cargas virais apresentam fatores de risco diferentes que poderiam justificar a pior evolução do paciente e independente da carga viral dele, mostrando também um estudo ruim. A terceira evidência foi um estudo multicêntrico, randomizado e controlado por placebo, analisando o sarilumab, onde foram realizadas as análises pós-hoc da carga viral associada à gravidade da doença e desfechos clínicos. Esse estudo foi realizado entre março e julho de 2020 nos Estados Unidos, avaliando 1.362 pacientes hospitalizados com Covid-19.
Esse estudo, né, mostrou evidências de que pacientes com alta carga viral teriam uma maior necessidade de ventilação mecânica, uma menor propensão a receber alta, uma maior necessidade de suporte de oxigênio e uma maior propensão de morte. A comparação entre os pacientes com baixa e alta carga viral mostrou também diferenças significativas com relação à melhora da oxigenação do paciente, a morte hospitalar e a probabilidade de alta hospitalar. Analisando a população, a gente pode observar que o grupo de pacientes mais críticos eram exatamente os que possuíam mais homens, um maior índice de massa corporal, um maior tempo entre o diagnóstico e a entrada, e também o maior número de pacientes em CTI antes da inclusão. Então, as diferenças citadas e observadas nos resultados, elas poderiam ser explicadas por esses diferentes riscos basais, independente da carga viral do paciente, mostrando também um estudo ruim. Então, não é possível afirmar que uma alta carga viral causa doentes mais graves. Mas, supondo haver uma causa entre carga viral e desfechos clínicos, nós resolvemos fazer uma revisão. O objetivo geral do nosso trabalho foi revisar e descrever o efeito dos tratamentos medicamentosos para a COVID-19 com relação ao tempo de eliminação viral. A primeira etapa da revisão sistemática consistiu na pergunta da pesquisa. Essa pergunta foi estruturada de acordo com o acrônimo PICO e ficou estruturada da seguinte maneira. Em pacientes com a doença coronavírus 19, COVID-19, qual é a eficácia dos tratamentos medicamentosos na redução do tempo de eliminação viral? A população eram pacientes com a doença coronavírus 19, a intervenção qualquer medicamento, o comparador outros medicamentos e placebo, e o desfecho foi o tempo de eliminação viral. A segunda etapa foi a definição das bases de dados. Nós definimos o Medline via PubMed, o Lilacs e o Embase. A construção da estratégia de busca para as 3 bases de dados envolveram o acrônimo PICO, né? Então, a gente selecionou exclusivamente a população e a intervenção, e para a estratégia de busca específica do PubMed, a gente selecionou os descritores COVID-19 para a população e Drug Therapy para a intervenção, que geraram, esses 2 descritores geraram todos esses sinônimos. Então, nós rodamos cada sinônimo para observar quais trariam resultados à nossa busca. E, no final, a gente acrescentou um filtro validado para ensaios clínicos randomizados para tornar a busca mais sensível e específica. Essa foi, então, a estratégia final para o PubMed, que em fevereiro desse ano trouxe 445 resultados. A construção da estratégia de busca do Lilacs partiu da mesma ideia. A gente utilizou os sinônimos relacionados à população e os sinônimos relacionados à intervenção, e os sinônimos que não trouxeram nenhum resultado foram excluídos da estratégia. Essa, então, foi a minha estratégia final proposta, que gerou 467 resultados. Na construção da estratégia de busca do Embase, eu tive a ajuda das bibliotecárias que rodaram a busca aí no INC, mas a gente partiu sempre da mesma ideia, né? A gente buscou os sinônimos relacionados à população e os sinônimos relacionados à intervenção, e por fim, a gente adicionou um filtro validado para ensaios clínicos randomizados também, na tentativa de tornar a busca mais sensível e específica. Essa foi, então, a minha estratégia final para o Embase, que gerou 1.276 resultados. A próxima etapa foi a definição dos critérios de inclusão e exclusão.
Com relação aos critérios de inclusão, foram incluídos ensaios clínicos randomizados que envolviam qualquer intervenção farmacológica em participantes com diagnóstico confirmado da COVID-19 por meio de suave nasofaríngeo, que usasse reação em cadeia da polimerase transcriptase reversa para identificar o RNA viral. O desfecho primário avaliado foi o tempo de eliminação viral confirmado pelo mesmo método de diagnóstico. Nenhuma restrição foi aplicada com base na gravidade da doença, faixa etária, idioma ou data. Com relação ao critério de exclusão, nós definimos que seriam excluídos os estudos realizados em pacientes ambulatoriais. A etapa de extração de dados envolveu os 2 revisores que, de forma independente, extraíram os dados de todos os ensaios elegíveis e as divergências, né, foram solucionadas por consenso. A etapa seguinte foi a avaliação da qualidade dos estudos, que foi realizada por meio da ferramenta de risco de viés Cochrane para estudos randomizados, o ROB2. Com relação às questões éticas, cabe destacar aqui que o protocolo da revisão sistemática foi previamente registrado no Próspero. O fluxograma de seleção dos estudos mostra a identificação de 2.188 resultados. Após a remoção das duplicatas, permaneceram 2.019 estudos. Esses estudos seriam analisados por títulos e resumos. Essa primeira análise selecionou e incluiu, no caso, 198 estudos. Desses 198 estudos, 4 foram excluídos pela dificuldade de obtenção do texto completo, nós não conseguimos recuperá-los. Então, nós ficamos com 194 estudos analisados na íntegra, sendo que 13 foram incluídos na nossa revisão. Desses 13 ensaios clínicos randomizados, eu trouxe aqui algumas características que eu achei relevantes, como o tamanho geral da amostra, que variou de 55 a 237 pacientes, a idade, que ficou de 34 a 66 anos, a mortalidade por todas as causas, que variou de 0 a 62%, o tempo para análise do desfecho, que ficou entre 5 e 56 dias, a gravidade, que variou de leve a grave. Foram, no total, analisadas 14 intervenções, sendo que somente 7 estudos trouxeram resultados significativos. Dentre os estudos que trouxeram resultados significativos, o primeiro deles foi o tratamento ayurvédico indiano. Esse tratamento reduziu o número de casos positivos em 70%, enquanto o placebo reduziu somente 50%. O segundo estudo envolveu ivermectina com tratamento de referência, que nesse caso consistia de hidroxicloroquina mais favipiravir mais azitromicina, que reduziu em 87% o número de casos positivos, enquanto o tratamento de referência reduziu somente 37,5%. O terceiro estudo foi a combinação tripla de interferon beta-1b, lopinavir com ritonavir e ribavirina, que apresentou um tempo médio até o SUAB nasofaríngeo negativo de 7 dias, enquanto o lopinavir com ritonavir apresentou um tempo médio de 12 dias. O próximo estudo foi o interferon supercomposto recombinante geneticamente modificado, adicionado a agentes antivirais, que nesse caso era o lopinavir com ritonavir ou umifenovir. Esse novo interferon apresentou um tempo para conversão negativa do ácido nucleico do vírus de 7 dias, enquanto o tradicional interferon alfa adicionado a esses agentes antivirais de linha de base apresentou um tempo de conversão de 10 dias. No quinto estudo, a gente pôde observar diferenças significativas no D3 e no D6. Vou destacar aqui o novaferon mais lopinavir, que reduziu em 36,7% o número de casos positivos, enquanto o lopinavir e ritonavir reduziu em 10%. No D6, novamente, o novaferon mais lopinavir com ritonavir
reduziu o número de casos positivos em 60%, enquanto o controle, né, que era o lopinavir com ritonavir, reduziu somente 24%. Destaco aqui ainda que o tempo médio de eliminação viral do SARS-CoV-2 foi de 6 dias, tanto para o Novaferon quanto para o Novaferon mais lopinavir com ritonavir, enquanto o lopinavir com ritonavir apresentou o tempo médio de 9 dias. O sexto estudo, né, a gente observa que o tratamento de suporte padrão reduziu o número de casos positivos em 72%, enquanto o grupo intervenção, constituído por cloroquina administrada como gotas nasais, reduziu somente 40%. O último estudo, né, envolveu o sofosbuvir mais daclatasvir em combinação com a terapia convencional com hidroxicloroquina, apresentando também uma redução do número de casos positivos em 84%, enquanto a terapia convencional com hidroxicloroquina reduziu apenas 47%. A avaliação do risco de viés para os desfechos relacionados à eliminação viral mostrou que a maioria dos estudos apresentaram um alto risco de viés. 3 apresentaram algumas preocupações e somente um estudo apresentou um baixo risco de viés. A análise geral dos domínios do ROB2, a gente pode observar que os estudos, em geral, apresentaram um risco de viés associado ao processo de randomização e também, principalmente, à perda dos dados do desfecho. Dentre os resultados com significância, né, os resultados significativos, a diferença, a gente pode observar 4 estudos com alto risco de viés, que foi o tratamento ayurvédico indiano, ivermectina, a combinação tripla de interferon beta-1b e o lopinavir com ritonavir e ribavirina. 2 estudos apresentaram algumas preocupações, foi o estudo do Novaferon e o estudo do sofosbuvir com daclatasvir, e um único estudo apresentou um baixo risco de viés, que foi o estudo do novo interferon supercomposto. Esse último estudo, né, com diferença significativa e baixo risco de viés, mostrou que o novo interferon realmente apresentou uma significativa redução no tempo de eliminação viral. E esse dado foi associado também a desfechos clínicos. Ele mostrou uma redução no tempo para melhora clínica e também uma redução no tempo da melhora radiológica. Entretanto, as limitações observadas nos ensaios clínicos associado ao desfecho substitutivo, que foi o tempo de eliminação viral, e a observação dessa pequena magnitude de efeito acabam limitando a indicação de qualquer medicamento atualmente. Então, realmente seriam necessárias novas evidências mostrando a relevância do desfecho, do tempo de eliminação viral e também da eficácia dos medicamentos, assim como análise de custo-efetividade. Obrigada. Parabéns, Paloma, apresentou num tempo mais que suficiente, não usou nem seus 30 minutos, que mostra o domínio do tema, né? Registro que a professora Marisa já se encontra na sala, né? Então, a banca está aqui completa. Marisa, você assume a presidência ou eu continuo? Pode continuar, senhor diácono. Obrigado. Bom, eu vou, seguindo a norma, né, e a boa educação, facultar a palavra primeiro às pessoas, nossas professoras, né? E a Adriana, nossa membro externa da banca, eu vou pedir que ela faça a participação dela primeiro, né, em deferência à nossa visitante, né? Lembrando que, Adriana, você tem em torno de 20, 25 minutos para fazer essa conversa. Você tem 2 opções e você pode escolher de fazer perguntas e respostas ou fazer toda a sua observação e depois pedir para a Paloma responder do jeito que você achar melhor.
Tá? Então, passo a palavra para a Adriana. Acho que a gente podia mexer aqui para poder ficar todo mundo visível, né? Para a gente poder ver a... Para É. de... Estão me vendo? Descompartilha Está a tudo tela, bem? tá? Sim. Isso, perfeito. Ótimo. Pronto, Ficou bom assim? tá ótimo agora. Aí, deixa eu só ajustar a minha. Tá ótimo. Então, primeiramente, quero agradecer a Paloma pelo convite. Para mim é uma honra estar participando de mais essa etapa no seu crescimento profissional. Nós trabalhamos juntas no Souza Aguiar, no momento da residência da Paloma, e eu também tive o prazer de participar da banca do TCC da Paloma, né, na conclusão do curso. E essa renovação do convite foi, assim, para mim, uma surpresa bem boa. Paloma, eu quero te dar os parabéns, a apresentação foi ótima, você fez um breve histórico sobre o Covid, né, uma coisa para introduzir o tema, falou sobre a carga viral relacionada com a gravidade, que é um ponto que ficou bastante em debate, esse questionamento, e eu acredito que grandes assim, estudos levaram a essa conclusão, apesar de não ter sido tão definitiva, né, dentro do que você expôs, mas que existe sim, parece que existe sim uma relação entre carga viral e a gravidade do caso e a possibilidade de transmitir, né, o COVID. Você também justificou a importância dos estudos, do seu estudo, né, o porquê que isso seria de grande valia, a partir do momento que a gente conseguisse, além dos recursos que foram adotados, né, nas políticas de saúde pública para controlar a disseminação da doença, que se nós tivéssemos um apoio, né, terapêutico para controlar a disseminação, a replicação do vírus no paciente ou assintomático ou sintomático, isso poderia trazer em desfechos menos graves. Então, realmente seria um estudo de grande valor. E eu proponho, não vou fazer esse modelo pergunta e resposta, até porque o teu trabalho trouxe muita informação nova para mim também, como eu logo abordei, não é minha área de conhecimento, você tem certeza que quer a minha participação, mas, enfim, foi muito bacana ter lido, aliás, trouxe várias ideias, né, para a gente aproveitar essa oportunidade da revisão sistemática para abordar coisas do nosso dia a dia. Então, é sempre um crescimento estar participando assim, de banca com alunos, né, e lendo trabalhos. Eu acho que isso também deixa o profissional muito atualizado. Então, a minha proposta eu vou passando aqui de página a página o teu trabalho e a gente vai falando uma coisinha ou outra. Pode ser dessa forma para vocês? Pode sim, Adriana. À vontade. Tá. Então, assim, em termos de leitura, eu acho que está tudo muito certinho, não teve nada que me trouxe, eu acho que precisa corrigir essa pontuação, a gramática aqui ou ali. Bom, para os meus olhos, nada saltou assim como um erro ou que precisa ser reescrito. Está super de parabéns, muito bem feito, muito bem revisado. Algumas coisas de lista de abreviatura, eu não sei se seria interessante acrescentar. É só uma interrogação, tá? Aliás, o que eu colocar aqui é só sugestão, não estou ditando nada como imprescindível. Seria o ITT, né? População em intenção de tratar, que não constou aqui na lista de abreviaturas e está lá no texto. Eu não sei se vale, né? Mas seria só esse ponto. Aí,
Lá na página 17, lendo o teu texto, eu vou só provocar aqui uma conversa com você, tá? Que ele fala da gravidade dos casos relacionados à carga viral. Aí, no segundo parágrafo, ele fala: o período de incubação do SARS-CoV varia de 2 a 14 dias, né, uma mediana de 5 dias, sendo a presença prolongada do vírus por mais de 16 dias, um determinante da gravidade da doença. Aí me ocorreu a seguinte lembrança, né? Lá, principalmente eu, no hospital de grande porte, hospital público, vivi assim muito de perto a realidade dessa doença, né? E a gente viu muito paciente internando no dia, agravando no dia seguinte e morrendo no terceiro dia. Não sei se você tem essa lembrança, como estava aí sua vida profissional nesse momento de 2020, né? Maio, junho, né? que chegou realmente, de fato, ao hospital público, e qual seria o teu relato com relação a isso? Mas me fez pensar, né, que será que essa gravidade, essa rápida evolução do paciente para uma situação muito grave estaria relacionada não só com a falta de habilidade por falta de informação, né, do corpo clínico, de lidar com a doença, mas também com a carga viral que esse paciente recebia, já que ainda era um momento da adaptação para o uso de máscara, que tanto a quarentena quanto o isolamento ainda não era tão significativo. Então, o que eu quero mostrar, né? Que lá no início era assim, bem comum um paciente ficar muito grave muito rápido, né? O paciente que simplesmente internava com quadro gripal e depois de 3 dias o desfecho era morte, 3, 4 dias, ou CTI com intubação, ventilação mecânica e tudo mais. Então, o que você acredita? Era um momento onde a população estava mais vulnerável a essa grande carga viral? Será que isso leva a uma gravidade? É só uma pergunta para ouvir um pouco a sua opinião, não tenho essa resposta. Ou talvez ainda uma falta de habilidade mesmo dos profissionais em lidarem com esse paciente, né? E daí a gente tem uma evolução quase sem controle, né? Você está entendendo o meu questionamento? Porque eu, até em paralelo, levando em consideração outras doenças por infecção viral como HIV, a gente entende que a carga viral tem sim uma importância, né, muito grande na evolução da gravidade do quadro. Sim, eu acredito, Adriana, assim, hoje ainda mais, né, que com certeza a falta de conhecimento sobre a doença contribuiu para esse pior prognóstico, né, no início de tudo, porque ninguém sabia como lidar com uma doença que era nova, né? Então, eu acho que isso contribuiu sim, e eu acho que também a falta de conhecimento inicial sobre quais fatores de risco estariam mais seria mais provável que esse paciente tivesse um prognóstico ruim, porque talvez se já do início a gente soubesse quais fatores de risco estariam relacionados também a uma maior gravidade da doença, a gente teria um olhar diferente para esses pacientes, né? Com esse tipo de comorbidade, enfim. E eu não acredito que nesse momento, essa sua observação, naquele momento, a carga viral afetou essa sua observação na sua vida prática, né? Infelizmente, eu não estou na área hospitalar, então eu não vivi isso, né, como você viveu, eu fiquei longe dessa questão, mas o que eu consegui observar, e também com esse estudo que eu concluí hoje, eu acredito que não, eu acredito que realmente o que houve foi uma falta de conhecimento da doença, e principalmente saber exatamente
quais comorbidades e quais fatores de risco estariam mais propensos a fazer com que esse paciente evoluísse de forma pior. E os melhores cuidados, eu acho que foram sendo adquiridos ao longo do tempo, né? E Para aí a controle gente dessa continua. doença. É o que com eu acho, o que eu acredito. E com isso a gente conseguiu, né, ter uma outra evolução, né, um outro desfecho para os pacientes aí, ter menos mortes, né? E um outro dado, com relação ao uso da máscara, né? E sendo a máscara, assim, dependendo do tipo de máscara que está sendo adotado, da frequência de uso, se ela realmente consegue controlar essa disseminação do vírus, em que grau ela consegue, né? E esse uso da máscara como uma barreira para a disseminação do vírus, no momento da tosse, do espirro, da fala, né? Seria, então, uma forma de ter menos carga viral disponível e, em caso de uma contaminação, a pessoa que está sendo contaminada estar menos exposta a uma carga viral reduzida e daí evoluir para um quadro menos grave? Porque, assim, dentro do que a gente viu como política, né? O que foi feito para controle da pandemia, inicialmente, foi o isolamento, a quarentena, o uso de máscara, né? E de certa forma, você acredita que isso justifica, assim, isso embasa, isso dá corpo a essa possibilidade da carga viral estar vinculada à gravidade da doença? Vou voltar, se de repente eu não fui clara. A partir do momento que de fato, a população aderiu ao uso de máscara, mesmo que no momento de um contato tenha sido propagado o vírus, a pessoa que se contaminou por os dois, estou imaginando uma situação, ambos de máscara, né? A carga viral que foi transmitida sendo reduzida pelo uso de máscara, e aí a gravidade da doença não ser tão forte como no início, onde a máscara não estava sendo utilizada. É importante a gente entender o papel desse item, né, que virou comum para todos nós, e até dentro de uma lógica, levar para essa população que, apesar de todo o desconforto, enfim, toda a resistência para o uso de máscara, ela pode ter um papel muito significativo na questão não só de impedir a transmissão, mas caso essa transmissão aconteça, que seja um caso de menor gravidade. Entendeu o que eu estou querendo expor? Não, eu entendi, mas eu acredito que não. Eu acredito que ela reduz a transmissão, não necessariamente a gravidade. É minha visão, assim. Eu acredito que outros fatores, pelo que eu observo hoje, eu acho que outros fatores iriam determinar essa gravidade da doença. Não nesse momento, carga viral. não a carga viral na transmissão. Eu acredito que não. É o que eu acredito hoje. Entendi. Então, vamos seguir. Aqui, na página 19, no segundo parágrafo, os pacientes com casos graves de COVID exibiram uma carga viral significativamente maior em um período mais longo de eliminação do vírus quando comparado a casos leves. Tá acompanhando? A eliminação é alta durante a primeira semana dos sintomas, podendo atingir o pico no dia anterior ao início dos sintomas ou até 5 dias a 6 depois, com uma média de 5,2 log 10 cópias por ml no início e posterior declínio. Esse valor que você está me dando é um valor de eliminação do vírus? É uma quantidade de cópias que estão sendo eliminadas? É que, na verdade, é um palpite, tá?
para uma forma de escrever. Eu até busquei essas duas referências que você colocou aqui, 24 e 25, para tentar entender como estava escrito, e está bem certinho, você trouxe exatamente o que estava no texto primário. Mas eu particularmente, passaria essa informação, esse 5,2 log, não sei se quis dizer a base 10, enfim, de uma outra forma. Ou você, entendeu? Ou você, porque esse número, para minha pouca habilidade matemática, confesso, não está me dizendo muita coisa. Eu imagino que seja um número muito grande, né? Então, aqui eu fiquei imaginando o que seria 5,2 log a 10. E esse 10 parece, inclusive, que está elevado. Eu não entendi. Aí eu fiquei pensando se seria 5,2 log natural de 10, se seria logaritmo natural, aí seria ln e não log. Fiquei pensando se seria 5,2 log na base 10, aí seria 10 elevado a 5,2, aí dá 158 mil cópias por ml. Então, assim, se você quer transmitir um dado, uma informação, e porque o teu texto vai estar disponível para aquele que tem muita habilidade no tema e também para quem está começando, né? A ideia é essa, né? Que seja acessível a todos. Eu acho que você poderia escrever, passar essa informação de forma diferente. Claro, se alguém puder esclarecer para mim e falar, não, Adriana, é que você está aí com a tua matemática um pouco enferrujada, essa informação está ao alcance, tudo bem, mas para minha leitura eu acho que poderia estar um pouquinho diferente. Aí você continua em falar, em casos leves, a eliminação atinge o pico de 7,11 vezes 10 à oitava potência, o expoente 8. Ok, super tranquilo. Aí a gente tem mais facilidade para lidar com esse número, né? Do que o log, tá? Essa foi a minha opinião. E um outro detalhe. Inicialmente, eu achei que você quisesse comparar os dois valores, né? O 5,2 log, a base 10, não sei, ou com o 7,11 vezes 10 à oitava. Mas eles têm unidades de medida diferentes e depois eu vi que não, são informações que você tirou de fontes diferentes, que não aí, né, caso grave versus caso leve, é só informando que existe uma quantidade de vírus que está sendo eliminado e, de alguma forma, ele é captado ou por ml, que pode talvez ser o escarro, não sei, ou pelo esfregaço, ou pelo suave, né? Ok. É só uma opinião minha, tá? Agora, deixa eu ver o que mais. Aqui, logo no parágrafo seguinte, né? Ele fala sobre... por quanto, de certa forma, né? Por quanto tempo o paciente ainda é capaz de transmitir o vírus, né? Enquanto ele está eliminando, e que algumas referências foram modificadas, né? Inicialmente, a pessoa, quando se contaminou, ela ficava afastada das atividades por um tempo, e que isso foi mudando até por conta da realidade da parte econômica, né? O que é você fala isso logo depois, o que é você manter um indivíduo em quarentena ou em isolamento por um período muito extenso, e que isso trouxe um prejuízo econômico, né? Não só para o indivíduo, mas também para a sociedade. E você sabe dizer o que está sendo praticado hoje? Digamos assim, eu vou à prefeitura, sou diagnosticada como positivo para SARS-CoV e aí eu tenho que ficar afastada, né, das minhas atividades. Você sabe o que está sendo praticado? Porque isso acaba que foi reavaliado
e com base em estudos, mas também com base, acredito eu, nessa característica econômica, né? Do que é uma pessoa afastada do teu ambiente de trabalho, enfim, as implicações disso. Adriano, o que eu tenho para te falar, assim, atualmente, a minha vivência profissional no meu trabalho, né? O afastamento está sendo de 5 dias, mas eu não sei realmente te detalhar se isso está sendo feito de forma correta. Tá Posso certo. estar verificando isso Não, é só mesmo para a gente explorar o assunto, o tema que você trouxe, certo. e que eu achei que ficou muito bacana, né? Porque a gente percebe que esses dias estão sendo considerados não só pela parte de saúde pública, né, das condições daquele paciente voltar a trabalhar, mas também por questões econômicas, né? O que é você deixar essa pessoa afastada do ambiente de trabalho por tanto tempo? Causou desemprego, causou uma série de complicações, né? Aí, virando a página, lá na 20, lá no penúltimo parágrafo, em 12 de março de 21, aí você escreve remdesivir, mas o remdesivir é com M, tá? No restante todo tá M, só esse aí que ficou um Nzinho. Tá. Detalhe do detalhe. E no 21, também outro detalhe do detalhe, o terceiro parágrafo, o medicamento antiviral nirmatrelvir mais ritonavir. Para todo medicamento, você começa com letra maiúscula, aí você colocar isso também com letra maiúscula. Aí entra na parte do teu trabalho, que é uma revisão sistemática, e que tudo foi conduzido, eu achei assim muito bem conduzido, né? Porque, como revisão sistemática, você avaliou os vieses possíveis dos estudos primários que você selecionou na sua busca por evidência, né? Você se baseou, usou a base de dados do Medline, o PubMed, do Lilacs em base, e trouxe aí aquele volume gigante de material, e você expôs para a gente no quadro, no fluxograma, como foi que você fez para chegar a 13 estudos primários para embasar o teu estudo. Então, com relação a isso, eu acho que você conduziu muito bem, os vieses foram observados, você colocou 5 domínios para eles, todos foram observados, e isso qualificou, trouxe uma resposta, né, da qualidade dos estudos que foram selecionados, e você chega num desfecho, né, a meu ver, que você conseguiu ter uma qualidade na sua revisão sistemática que você se propôs, né? Você teve uma boa qualidade na sua revisão sistemática, porque você teve uma boa pergunta, né? Qual foi a tua pergunta para embasar a sua pesquisa, porque você fez o critério de inclusão e exclusão bem definido, você contou com 2 revisores para o seu trabalho, que é fundamental nessa questão da revisão sistemática. E, com isso, eu posso entender que a sua revisão tem muito boa qualidade. Os estudos que foram selecionados, né, que você depois trouxe naquele quadro, naquela tabela, muito bem esclarecedor, resumindo o que foi o teu trabalho. Eles têm alto risco, apenas um com baixo risco e outros 3 que geram preocupação. Então, eu diria que os estudos não trazem boa evidência, mas que o teu trabalho trouxe muito boa qualidade, o que é uma coisa, não condena a outra, né? Então, assim, independente desse alto risco dos estudos que foram selecionados,
isso não tira o valor do teu estudo, da tua revisão sistemática, porque a gente precisa dessa informação para entender que mais estudos são necessários, uns estudos mais bem delineados, né, para a gente, então, concluir se, de fato, algum medicamento ele vai reduzir em menor tempo essa carga viral, que é a pergunta do seu trabalho, né? E ser mais conclusivo, tá? Então, esse foi a minha conclusão de toda a tua evolução, de todo o teu trabalho. Aí, o que eu queria também comentar com você, achei ótimo você ter inserido essa tabela. Não vai dar para vocês verem, mas está todo mundo aí. Está todo mundo com material. Esse quadro 3, com as características dos estudos, ficou um resumo bem fácil para a gente consultar, né, conforme vai lendo e esclarecendo. Eu, assim, também, muito da minha opinião, acho que um ponto alto do teu estudo é a figura 3, que é a avaliação dos riscos de viés para os desfechos relacionados à eliminação viral. Então, essa figura 3, que está na página 53, ela resume todo o teu trabalho, né? Os 13 estudos estão aqui, está qualificando os vieses, os 5 domínios que você propôs. Assim, a meu ver, eu acho que essa tabela poderia estar maior na folha, sabe? Para ela ficar assim, bem nítida, bem tranquila. Assim, é a minha opinião, tá? Foi, infelizmente, o melhor que eu consegui. Tá. Porque o TI fez para mim no Corel, assim, mas eu posso rever isso, tentar ver o que eu mas consigo melhorar. Mas se você achar necessário, entendeu? E a outra coisa, os domínios que você usou, né, até por conta para risco de viés, né, eles já estão com a tradução na página 25. E aqui para a tua figura 3, você colocou tudo em inglês. Eu acho que podia deixar tudo traduzido, os 5 domínios, tá? Assim, a minha opinião. Deixa eu ver o que mais. Eu acho que basicamente é o que eu queria comentar, de mais a mais, assim, que eu fiz anotação durante a minha leitura. Eu acho que a tua exposição esclareceu uma dúvida ou outra que eu tive, foi ótima. Você apresentou muito bem. Na página 36, lá no último parágrafo, que você fala assim, na 36, os domínios, desvios das intervenções planejadas, que seria o viés de performance, né? Mensuração do desfecho, que seria o viés de detecção, e seleção do resultado relatado, um viés de descrição, foram classificados como baixo risco de viés para todos os estudos. E depois você vem explicando o porquê que eles foram considerados de baixo risco para todos os estudos. Você pode, assim, falar um pouquinho sobre isso, sobre a tua consideração? Por que eles ficaram, o viés de performance, de detecção e de descrição, como um baixo risco? Então, meu microfone está aqui. A questão dos desvios das intervenções planejadas, por se tratarem, né, de ensaios clínicos randomizados,
realizados em um curto período de prazo, e esses pacientes estavam hospitalizados. Então, a gente acredita que realmente não tem um risco de viés relacionado a esses desvios das intervenções. Tá? Com relação à mensuração do desfecho, por ser o exame, né, que a gente escolheu, eu entendi também, né, que não havia uma subjetividade no momento do resultado positivo ou é do negativo, exame. né? Sim. E também a gente não observou que o autor teve a intenção de fazer vários resultados e selecionar aquele resultado para colocar no estudo, entendeu? Então, a gente não observou essa questão de seleção. Por quê? Porque no protocolo estava dizendo que ia fazer análise no D7, e realmente foi feito no D7, entendeu? Então, a gente não entendeu dessa forma. E, por isso, esses domínios, no geral, na observação dos 13 estudos, eles foram classificados com baixo risco de viés. Não sei se consegui esclarecer. Não, esclareceu super. É exatamente como eu esperava, tá ótimo. Aí você, de fato, considerou para o risco de viés, o viés de seleção, né? Que é a parte da randomização, enfim, aquele estudo, o terceiro estudo, né, indiano, que teve teve uma diferença significativa, mas pecou nesse ponto, né? E o viés que é chamado de viés de atrito, né? Que é perda de dados, do desfecho, né? Porque a gente teve morte de paciente, a gente teve paciente que abandonou o estudo, enfim, coisas que, de fato, tá fora do controle. Tá ótimo. Paloma, era o que eu queria conversar com você, adorei seu trabalho. Obrigada. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. Para mim é uma honra estar participando com vocês desse momento. E sucesso na tua vida, e não some não, pode procurar a gente. Obrigada, Adriana. Espero ter contribuído de alguma forma. Com certeza. E, enfim, aqui está tudo anotado. Precisando de alguma coisa, quiser escutar alguma coisa a mais, tá bom? Estou à disposição. Um beijo. Muito obrigada. Beijo. Obrigada, gente. Bom, como a doutora Adriana já fez a sua inquirição, fez suas considerações, acho que ela está satisfeita com a resposta. Sim. Então, eu vou passar agora para a professora doutora Marisa, para que ela possa fazer a conversa com ela, a inquirição. Marisa já conhece as regras. Estejam à vontade. Bernardo. Vocês me ouvem bem? Sim, estou ouvindo bem. Também. Obrigada, Bernardo. Agradecer a Paloma pelo convite, né? Eu fiquei muito feliz de ler o seu trabalho, porque eu acompanhei, não tão de perto quanto o Carlos, mas eu acompanhei a dificuldade que a Paloma teve esse período todo, né? Então, nós estamos começando agora um grupo de defesas de pessoas que realmente foram prejudicadas pela pandemia, né, e tiveram que se superar, né? Eu tenho certeza que você ter conseguido ir à frente, conseguido concluir o seu trabalho, já é uma vitória enorme para você. E eu vejo que assim, o nosso grande objetivo quando a gente faz um projeto de mestrado é que o aluno possa aprender alguma coisa que vai ser útil para a sua vida, e, no caso, para a sua vida profissional. Tá? Então, eu sempre converso quando os alunos me perguntam o que eu vou fazer de projeto, eu pensei em fazer isso assim, assim. Eu pergunto, você tem que aprender um método que você vai ser útil no seu trabalho. O que você está precisando aprender no seu trabalho que pode modificar a sua vida profissional? E eu tenho certeza que a Paloma vai sair do mestrado melhor do que ela entrou, né? Ela mostrou que ela está dominando o método, ela fez uma busca organizadinha, por mais que tenha ajuda das bibliotecárias, eu tenho certeza que ela interagiu bastante com ela, ela fez o risco de viés organizadinho, né? Então, alguns comentários, assim como a Adriana, são sugestões, eu já mandei para o Carlos e para a Paloma, vou só explicar um pouquinho melhor, né?
Primeiro, em relação à sua apresentação, eu vinha no táxi, mas eu estava assistindo, né? Pedi desculpas, porque eu tinha uma intercorrência no voo de Brasília para cá, então eu tive que dar uma passadinha no otorrino. Então, em relação à sua apresentação, não é doença coronavírus, né? A doença se chama COVID, ou você pode dizer doença pelo coronavírus, mas você não pode dizer doença coronavírus. É um detalhe, mas a gente está aqui para ser chata, né? Nós somos no meio acadêmico, para você falar certinho, né? Eu senti falta no texto de você destacar o alto risco que os pacientes obesos apresentaram, né? Então, acho que como um fator de risco foi um fator muito importante, eu diria que foi um fator assim, mais surpreendente, porque extremo de idade é um fator de risco para qualquer coisa, qualquer intervenção, para qualquer doença, diabetes também. Então, a obesidade é que foi assim uma coisa surpreendente, que todos nós ficamos muito preocupados com esse fator de risco pela obesidade. Terceiro, é uma sugestão de você unificar as siglas, né? Então, isso você pode ler um pouquinho melhor, eu também não tenho certeza. Aqui no laboratório, nós chamamos QRT-PCR, porque é uma forma quantitativa, é um PCR quantitativo que ele gera CT, né? E aí é que você permite estimar a carga viral, tá? Então, eu acredito que esse seja o nome mais certinho, mas você pode dar uma pesquisada, mas o importante é que o texto seja uniforme, né? Sempre você use a mesma sigla, porque tem algumas que você usa RT-PCR, depois você usa só RT-PCR, então precisa unificar isso aí. Em relação ao pico, eu sugeri você incluir o cuidado padrão, porque o COVID, na verdade, o cuidado padrão, ele, ao longo do tempo, ele foi mudando bastante, né? Mas, por exemplo, num primeiro momento, né, o suporte com pressão positiva, né, por meio de CPAP ou KINEF, outras tecnologias, já começou a fazer diferença. Depois começou a ser utilizado corticoide, posição prona, né? Então, esse cuidado padrão também variou, por exemplo, de centro para centro. É lógico que um estudo randomizado, principalmente se ele for duplo cego de alta qualidade, a gente espera que os grupos sejam semelhantes, tanto o grupo cuidado padrão como o grupo intervenção. Mas esse cuidado padrão não é um cuidado zero, né? Não é nenhuma intervenção. Tá? Então, isso pode gerar, por exemplo, diferença entre centros com o mesmo tratamento. É importante essa produção, o registro do Próspero, né, que você colocou ali meio en passant, é uma produção válida, precisa mandar para a Amanda, né, e colocar como uma produção do mestrado, colocar no seu currículo Lattes, tá? Então, já é uma vitória que você teve. Eu senti falta da lista dos excluídos, porque você passa o título, os resumos e texto completo. E aí, o que a gente espera é que no texto completo, muito pouca coisa seja excluída, né? Porque a maioria você vai excluir no título e no resumo. Então, tudo que é excluído no texto completo, você precisa fazer uma tabelinha, pode ser um anexo, não precisa estar no corpo principal, dizendo por que excluiu. E por que essa tabelinha é importante? Não é só uma chatice de norma da Cochrane, não. Essa tabelinha é importante porque vamos supor que você seja uma pessoa contra a cloroquina. Então, pode ter um estudo a favor e você ter excluído esse estudo. Não, eu acho que esse estudo estava errado porque a cloroquina era muito boa. Ou o contrário, que você fosse pró-cloroquina e tenha incluído um estudo que não era para ser incluído porque achou que o resultado dele podia ser interessante, né?
Então, essa tabela dos excluídos, sempre que a gente faz uma revisão sistemática, é mandatório, tá? Então, não pode faltar. Então, eu queria pedir que, se você for aprovada pela banca, antes de entregar o seu trabalho final, você inclua essa tabela, tá? Uma bobagem de formatação, mas é importante, porque, como a Adriana falou, seu trabalho vai ficar público, né? Então, as tabelas, tabela que passa de mais de uma página, quando você quebra a página, você precisa refazer o cabeçalho, tá? Então, precisa dividir essa tabela repetindo o cabeçalho para as pessoas poderem entender, senão você tem que voltar 4 páginas para entender o que era aquela casinha. Tá? Na página 38, deixa eu ver se eu acho que eu não estou com o texto, eu tinha aberto o texto aqui, mas eu fechei. Mas na página 38, eu fiquei com uma impressão que você coloca a negativação do PCR como se fosse o tempo de recuperação. Tá? Então, eu não sei se o artigo chegou assim, mas, normalmente, tecnicamente, a gente costuma chamar tempo de recuperação quando o paciente está melhor. Por exemplo, ele saiu do CTI, parou de ter febre, os sintomas dele desapareceram. Isso é que normalmente é chamado tempo de recuperação. A negativação do PCR é tempo até a negativação do PCR, ou tempo até a negativação da carga viral, né? Alguns analisam 50% da carga viral de redução, tá? Mas é importante usar, como eu falei, sempre o nome certinho para não confundir o leitor. Então, era isso que eu tinha para sugerir. Não sei se você quer responder, fazer algum comentário, Paloma. Fica à vontade. Eu gostaria só de agradecer as suas contribuições, Marisa. É sempre enriquecedor, né, de escutar a sua experiência e saber que você gostou do meu trabalho, que você achou que ele ficou ok, já me alivia o coração. Assim. Obrigada. Obrigada mesmo. Com relação à tabela dos excluídos, né, eu já providenciei ela aqui e com certeza ela estará incluída na minha versão final. Tá? Eu conversei com o Carlos, que ela falou, realmente, ela é mais que importante, vamos incluir, ela já está feita. Porque ela já estava planilhada, né? Porque eu fiz uma planilha de Excel, eu só não incluí ela na minha dissertação, tá? Muito obrigada. Paloma, Oi. só responde a Marisa, que a gente falou sobre a questão do tratamento padrão no pico. Você lembra que a gente conversou sobre isso? Ah, sim. Na verdade, quando ela sugeriu, eu entendi que ela queria trocar, né? Mas agora, na fala dela, eu entendi que ela queria incluir. Aí eu realmente... porque, assim, como eu entendi que ela queria trocar, eu entendi que ela Tá. queria tirar, talvez, medicamentos e incluir o cuidado padrão. Porque a gente tem estudos, né, que não comparam, que comparam realmente a intervenção com um único medicamento, não cita cuidado padrão, e tem também alguns que citam cuidado padrão e um terceiro medicamento. Entendeu? Então, assim, com a colocação dela agora, eu estou entendendo que ela quer que inclua o cuidado padrão no comparador. É isso? Ou eu entendi errado? Isso mesmo. Não, entendeu certinho. Beleza. E você concorda agora, Carlos? Agora sim, eu tinha entendido que era para substituir também, seria um problema por quando a causa gente desses conversou, estudos que não comparam com o tratamento padrão, mas sim duas intervenções, nenhuma das duas sendo padrão. Mas aqui no caso ela quer incluir, tá certo? E aí eu acho que tem coerência, sim. Bom, Paloma, sobrou para mim, né, fazer a última fala, né? Após Adriana e Marisa, algumas coisas eu tive que riscar aqui, acontece, faz parte, e eu não vou reclamar não, porque você está vendo que a minha voz está um horror, né? Eu estou fazendo um esforço porque eu acho que é importante estar aqui hoje, nesse dia, né? A Marisa já falou,
nós enfrentamos uma situação extrema, ainda estamos enfrentando, ainda temos decisões muito difíceis a tomar, ainda existem vozes absolutamente ideológicas, né? Vide a reunião de um certo grupo com o CFM ontem, né? Que acha que tem que alertar, o CFM tem que fazer um alerta para o mal da vacina no mundo, né? Então, a gente tem uma situação muito crítica, né? Eu me lembro quando você me chamou para fazer parte da banca, eu fiquei muito contente, porque eu vi a dificuldade que foi. Aí, quando eu li o título, meu Deus do céu! Que título! Porque existe uma série de questões graves aí. A primeira questão, eu acho que você tem que revisar, tá? Por quê? Nós temos hoje uma situação, a última vez que eu vi, tinha 250 artigos sobre Covid retirados de publicação, né? Boa parte deles por fraude, e 10 artigos com expressão de preocupação, que são coisas que devem ser também retirados, né? Em alguns casos, isso é um massacre, né? Por exemplo, os trabalhos de ivermectina, praticamente todos os trabalhos de ivermectina são fraude. Não são ruins, não. Aqui eu sou duro porque é verdade. Uma coisa é o trabalho ruim, outra coisa é o trabalho que está mal conduzido, outra coisa é o trabalho que tem seus problemas, outra coisa é o trabalho que tem fraude, que inventa paciente, que inventa tempo, né? Então, por exemplo, o trabalho egípcio, ele tem algumas coisas muito estranhas. Por exemplo, 6 pacientes seguidos, que são mulheres com a mesma idade, com o mesmo peso, todas têm colecistite e todas internaram por Covid no mesmo dia. Então, é nesse nível que a gente está falando, né? Então, assim, é importante, existe grupos como o Retraction Watch, que tem lista lá de todos os trabalhos que foram retirados, né? Alguns trabalhos, é claro, não deviam nem ter sido publicados, como o trabalho que faz a relação entre o 5G e a Covid, né? Mas vale a pena dar uma olhada, né, ali, apesar de, pela minha lembrança, não ter nenhum, tá? Mas pelo sim, pelo não, dá uma olhadinha, né? Essa questão da carga viral é uma questão que a gente tem que diferenciar, porque a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala. Então, a primeira coisa, está errado fazer um estudo observacional para ver se a carga viral aumentada está associada com o aumento de tempo de intubação, de ida ao CTI, ao aumento de morte. Você consegue entender essa questão, Paloma? Se teria algum problema? Agora pensando, eu não consigo descrever o problema que seria. Porque não tem. Ah, tá. Porque não tem. Tá. Se eu estou querendo ver um risco com outro risco, um fator como um risco, não é problema. Sim. Né? Então, você dizer assim, a carga viral aumentada está associada com maior risco de internação? Uhum. Está. Ponto. Não tem problema nenhum. O que a gente tem que se lembrar é que a altura da barra da saia da mulher está associada com o preço do cobre no mercado internacional.
e que a migração das cegonhas na Europa está associada com a taxa de nascimento de bebê. E esse último com P menor que 0,308. Por quê? Porque a associação não é causa. E esse é um problema. Então, o fato de eu achar uma associação não quer dizer que eu achei uma causa. Né? Por exemplo, o Nicolas Cage não pode mais estrear filme, porque nas 2 semanas que ele estreia o filme, aumenta o número de afogamentos em piscina nos Estados Unidos. Pura e simplesmente porque ele estreia o filme no verão, porque ele é ator de ação, e no verão as pessoas morrem mais afogadas em piscina. Então, o primeiro ponto, a gente tem que entender isso. Eu acho que talvez valha a pena você frisar isso. Que o fato de você achar uma associação num estudo observacional não indica uma relação de causalidade. Tá? Nosso amigo Braulio, inclusive, é um especialista nisso, ele vive falando isso. Né? Recentemente, nós estamos vivendo isso, né, com aquela questão da monkeypox. Né? A UNAIDS, inclusive, pediu para lembrar que o contato não é sexual, é um contato íntimo. Inclusive, a gente avisa que camisinha não previne monkeypox. Né? Só para a gente lembrar isso. Dito isso, a gente tem o segundo ponto. Algumas associações são causalidade. E existem critérios para avaliar isso. Né? Então, a melhor forma de fazer isso, quando se trata de uma medicação, de uma opção terapêutica, de uma intervenção, seja qual for a intervenção. Né? Então, pode ser qualquer tecnologia, vamos até usar o termo nosso. Eu preciso fazer um ensaio clínico randomizado. Por que eu randomizo? Porque a randomização torna os pacientes intercambiáveis. Os grupos são intercambiáveis. E aí eu posso agora atribuir isso a apenas a intervenção que eu estou analisando. Né? Isso não é possível no estudo observacional, mas isso é possível no ensaio clínico. Uma coisa aqui que é importante é o seguinte. A Marisa lembrou muito bem a questão da obesidade. Né? Obesidade é um fator de risco para a COVID. Mas não tem nenhuma prova que fazer cirurgia bariátrica de urgência vai mudar o prognóstico. Do mesmo jeito que existe um sinal ainda não perfeitamente estudado, que parece que ser homem é um problema. Se você pega as bases, mesmo quando você corrige por alguns mecanismos, parece que o homem tem uma doença mais grave que a mulher. Inclusive, um certo grupo resolveu fazer uma pesquisa usando uma substância que, vamos dizer assim, diminuiria a expressão da testosterona. Né? Infelizmente, o estudo também é uma farsa. Eu sou chato que eu falo mesmo. A Marisa já deve estar tremendo lá, já está dizendo, o Bernardo falou que é farsa, meu Deus do céu, mas eu falo mesmo.
né? E ela não está errada, a gente tem que tomar cuidado com isso. Mas Esse aí é até conhecido como a farsa, né? A é a farsa da farsa. proxalutamento. Né? Mas é uma situação que vale a pena, portanto, dentro do possível, deixar claro isso naqueles 3 estudos. Né? Não só a idade, não só a diabetes, não só a lesão renal, mas a obesidade, o sexo masculino, veja se tem a informação e se a informação está, se tem, apresenta, para que a gente veja isso. É importante você deixar claro isso. Mostra a... Porque eu notei, Paloma, que você entendeu isso. Mas acho que é importante você mostrar isso para as pessoas. Dito isso, você resolveu fazer uma revisão sistemática, que é uma coisa complexa e que eu acho, concordo com a Adriana, que você fez bem. Ela está dentro do razoável. Poderia ter feito melhor? Poderia. Poderia ter procurado literatura cinzenta, poderia ter procurado pré-print, mas a chance de você achar material ruim ou material fraudulento nesse grupo é muito grande. Mas eu acho que vale a pena você fazer alguma observação. Não busquei as bases de pré-print, não busquei as bases de literatura cinzenta por causa disso ou daquilo. Tá bom. Tá? Trabalho perfeito não existe. A gente só tem que deixar claro as nossas opções. Né? E eu vivo dizendo, para a irritação de muita gente, que o maior inimigo do bom é o ótimo. Porque você vai atrás do ótimo e não consegue o bom. Eu acho, e tem uma coisa que eu queria que você me explicasse. Por que você resolveu tirar os pacientes ambulatoriais? Você tirou, é critério de exclusão. Né? Tem algum motivo especial? Não, então, na verdade, esse critério de exclusão foi uma dureza de sair, né? Eu penei. Só que, no final das contas, eu achei que seria interessante retirar os pacientes ambulatoriais. Na minha visão, eu ia conseguir um resultado mais fidedigno eu retirando esses pacientes ambulatoriais, assim, mais acompanhado. Eu achei que, nesse contexto, eu teria um ensaio clínico que eu pudesse confiar mais do que se fosse feito ambulatorialmente. Eu achei que seria interessante. Não sei nem se realmente eu fiz um raciocínio adequado, mas Eu é acho, como se ele tivesse hospitalizado, eu pudesse controlar de uma forma melhor do que ambulatorialmente, entendeu? Tá, então, primeira coisa, eu acho que isso tem que ser escrito. Tá. Tá? Retirei porque considero que os pacientes que estão internados terão a maior facilidade de realizar os exames necessários para ver a redução de carga viral. Uhum. A outra coisa é a seguinte, seria interessante, não sei se tem essa informação, quantos estudos e quantos pacientes foram retirados por isso. Se não tem agora, vê se tem como recuperar e colocar no resultado. Está entendendo? A decisão, foram excluídos 3 estudos com um total de 700 pacientes. É uma coisa. Foram retirados 300 estudos com um total de 2 milhões de pacientes, é outra. Né? Novamente, eu não acho que isso seja uma questão ruim para o seu trabalho, mas acho que é um dado que você pode dar para as pessoas. Né? Eu acho que é importante a gente ter ideia dessa informação. Né? A outra coisa é o seguinte, você falou bem, a proposta é que a redução da carga viral seja um desfecho substituto.
para você ter um desfecho substituto, você tem alguns pré-requisitos, né? Ou seja, aquele desfecho é um intermediário causal do desfecho principal. Ou seja, você, para ter o desfecho principal, você passa por ali. Acredito que carga viral, facilmente a gente possa confirmar isso, até pela história de toda infecção viral. Acho que esse não é problema. Segundo, a relação não existe outra via causal do efeito que não seja a carga viral. Ou seja, duas pessoas com a mesma carga viral teriam evoluções muito próximas, com uma variação muito pequena, mesmo que uma fosse homem e outra fosse mulher. Ou mesmo que um fosse diabético e o outro não. Um fosse obeso e o outro não. Essa opção eu acho complicado da gente atribuir a carga viral. E a terceira é a mais crítica. Por quê? Porque você deveria dizer o benefício do remédio em relação ao desfecho principal passa pela redução do desfecho substituto. E a gente sabe que pelo menos uma parte do benefício passa por redução de inflamação, que não necessariamente tem a ver com a carga viral. Seria interessante que você tivesse uma tabela, eu não notei essa tabela, pode ser um engano meu, onde você mostrasse a redução da taxa, a redução da carga viral, com a redução de algum desfecho clínico importante, tipo internação ou uso de ventilador. Morte eu acho muito difícil, porque apesar da Covid matar muito, eu não vou acreditar que nessa quantidade de pessoas que a gente teria isso. Mas talvez internação. Está entendendo? Eu acho que seria... te interromper nesse momento? À vontade, à Posso? vontade. Eu não sei se é exatamente isso que você precisa. Eu trouxe a informação de um estudo, né, que foi o do novo interferon, que ele foi associado a uma redução de 2 dias só de internação hospitalar. É disso que você está se referindo? Isso. E dos outros? Mesmo que sejam ruins. Está entendendo? Ou talvez internação. O único estudo, vamos dizer, razoável do novo interferon. O outro são todos uma porcaria. Tudo bem. Mas ter essa tabela, de repente, não é uma tabela principal, é uma tabela para aquelas pôr ali escondida no final. Né? Mas seria dos estudos que tiveram resultado significativo, né? Ou não, de todos. Põe de todos. Né? Se tivesse qualquer associação, né? E do lado, a qualidade do estudo. Qualidade metodológica, ruim, mas está entendendo? Para que ninguém fique animadinho. Né? A última coisa é o seguinte, a gente vive uma realidade, o pessoal acha que só a medicina muda, mas a língua muda. Né? E Covid-19 é uma palavra da língua portuguesa. Né? Atualmente, ela é uma palavra da língua portuguesa, inclusive é a única palavra da língua portuguesa grafada com número. Tá? Então, a forma mais correta de se referir a ela atualmente é a Covid-19, toda em letra minúscula, com hífen, e o número 19. É essa a forma que está. Né? Eu brinco com meus
colegas, que eu tenho muitos colegas, não, porque tal coisa não pode ser colocada. Olha que a língua muda. A língua é viva, inclusive na norma culta. Tá? Então, faz aí a modificação, né? De resto, eu não tenho observações, não. Tá? Eu Tá. dou por satisfeito. Agora a gente tem que tentar produzir aquela sala, né? Está aí com você, Bernardo, na sala? Eu não sei. Ah, não. Eu abro aqui. Ah, então põe aí, graças a Deus. Então, vocês aguardam na sala principal enquanto a gente sai, tá?
Eu ia dizer que eu perdi o resto da banca, não. Professor Diácono já voltou. Então, vamos fazer a leitura da ata. No dia 25 de agosto de 2022, às 16 horas, realizou-se via Zoom a sessão pública para a defesa de dissertação intitulada Intervenções medicamentosas na eliminação viral do SARS-CoV-2, revisão sistemática, apresentada por Paloma Sobrinho de Souza, sob a orientação do professor doutor Carlos Alberto da Silva Magliano. A comissão examinadora indicada para essa defesa foi constituída pelos seguintes membros: eu, Marisa da Silva Santos, INC presidente, doutor Bernardo Rangel Tura, do INC membro, doutor Adriano Pinto de Freitas, do HMSA membro, e tendo como suplentes doutor Arlen Migovski Rocha dos Santos e a doutora Milene Rangel da Costa. De acordo com o regimento interno do programa em avaliação de tecnologia de saúde, após a apresentação do candidato e a arguição pela comissão examinadora, os membros dessa se pronunciaram avaliando a candidata como aprovada, conferindo o título de mestre em avaliação de tecnologias de saúde. Parabéns, Paloma. Então, o espaço é seu e do Carlos para comentários finais. Você primeiro, Paloma. Eu queria agradecer a todos pela contribuição. Queria agradecer o Carlos pela paciência comigo, porque eu sei que eu sou muito ansiosa, às vezes eu ficava enlouquecida atrás dele. Carlos, me ajuda com isso, me ajuda com aquilo. Eu tive bastante dificuldade em várias etapas do meu projeto, e o Carlos me ajudou muito, muito mesmo, queria agradecer. Hoje, assim, eu fiquei muito triste quando eu abandonei meu projeto do Discrete Choice, porque eu corri tanto porque eu estava grávida e eu queria acabar rápido, e aí quando veio a pandemia e a gente achou melhor desistir desse projeto, e aí eu encarei esse novo projeto. Só que hoje eu acho que foi muito enriquecedor para mim ter feito essa revisão sistemática. Eu acho que eu aprendi muito. Quando eu entrei no mestrado, eu trabalhava no NAT, Jude, aí no Rio, e foi inclusive a Carla, eu não sei se ela ainda está aqui, mas foi ela que me indicou o mestrado, e eu achei muito coerente eu fazer esse mestrado naquele momento. Acabou que a minha vida mudou, eu passei em outro concurso aqui em Minas, eu vim embora, mas eu queria muito concluir o mestrado, e eu acho que foi... Talvez esse tema me enriqueceu mais amplamente, o que eu queria dizer, assim, para a minha vida. Eu acho que eu precisava realmente ter feito uma revisão sistemática, ter feito dessa forma, que eu aprendi muito, foi muito enriquecedor. E as aulas também, assim, do INC, eu acho que foi um divisor de águas, assim, na minha carreira, a forma com que eu vi uma evidência clínica, sabe? Realmente, para mim, hoje é muito diferente. Eu acho que ainda tem um longo caminho para eu aprender e tal, mas eu acho que eu consegui ver uma evolução, sabe? Depois do mestrado. Eu acho que valeu a pena todo o sacrifício de ir para o Rio e nessa pandemia louca e com filho pequeno conseguir concluir. E eu queria agradecer aos professores, ao Carlos, à Carla também pela ajuda, aos membros da banca pela contribuição. Dizer que eu estou muito feliz de ter concluído. Obrigada mesmo. Quero agradecer a todos pela ajuda do nosso trabalho. Realmente trabalhei bastante com a Paloma, mas é muito gratificante ver um aluno que tem tanta garra, tanta vontade de aprender e aberto, né, para aprender, discutir e aceitar as sugestões. Todo dia, quase, ela mandava uma versão nova e a gente lapidou bastante para conseguir chegar nesse momento. Agradeço muito a ajuda de todos da banca. Obrigado. Então, eu dou por encerrado. Parabéns, Paloma. Boa sorte aí na sua vida nova. Tá? Parabéns, Paloma. Também. Obrigada, gente. Muito obrigada. Sucesso. Parabéns. Obrigada. Parabéns.